O silêncio sobre o campo de batalha não é de paz, mas de um vazio absoluto. Léo Demorherf, o homem que sozinho enfrentou as legiões do submundo e selou o destino dos generais demoníacos, caminha agora por corredores que deveriam ecoar agradecimentos, mas que ressoam apenas com o sussurro do medo. Ele salvou a humanidade, mas em sua perfeição e poder incomensurável, tornou-se o novo pesadelo dos fracos, expulso pelo rei que jurou proteger. O herói não encontra descanso na glória, mas no exílio. Diante dos portões do castelo que outrora tentou derrubar, o leão não carrega uma espada desembainhada, mas uma proposta de redenção. Ele caminha entre as ruínas do exército demoníaco, onde a rainha Eitida tenta reconstruir o que restou do seu império estilhaçado diante do trono daquela que foi a sua maior rival. O herói se ajoelha, ele não pede clemência, ele pede um emprego. A ironia corta o ar mais do que qualquer lâmina. O salvador do mundo quer se tornar um arquiteto da nova ascensão dos demônios. Etna, consumida pelo ódio e pela sua desconfiança, grita a sua negação, como aceitar em suas fileiras o monstro que dizimou seu exército. Mas Leão não recua, ele conheceu a verdade que os heróis ignoram. Um exército não cai apenas pela espada, mas pela logística falha, pela burocracia sufocante e pelo esgotamento de seus líderes, sob o extermínio de Onyx, escondendo a sua face através de uma armadura negra. Ele se infiltra na estrutura administrativa do castelo, decidindo a salvar o exército inimigo de sua própria incompetência. Ele observa os 4 generais celestiais, seres de imenso poder, mas sobrecarregados pelo caos da reconstrução. Léo começa sua dança na sombra, ele não usa a magia da destruição, mas a sabedoria dos séculos. Para General da Grão Steina, ele ensina que a força bruta sem delegação é apenas uma fogueira que consome a si mesma. Ele organiza as fileiras, otimiza os recursos e secretamente começa a curar as feridas de uma nação que ele mesmo feriu. A cada tarefa concluída, a cada problema logístico resolvido, o herói disfarçado ganha a confiança daqueles que jurou matar. Mas por trás de cada ensinamento e cada reforma administrativa, uma sombra maior paira sobre as suas intenções. E em seu sangue imortal, há uma razão ancestral para ele se tornar o guerreiro perfeito e burocrático das trevas, enquanto o exército demoníaco floresce sob a sua mão invisível. A questão permanece: o que acontecerá quando a rainha descobrir que seu salvador é, na verdade, o seu maior carrasco? À medida que os alicerces do reino demoníaco se fortalecem sob a gestão de Onyx, a pressão sobre os generais começa a ceder, revelando rachaduras humanas em seres de imenso poder. Léo, sob sua armadura negra, volta para os olhos para a General Spiff Shunan. Ela, a mente brilhante por trás da magia e da administração, está à beira do colapso, focada por uma montanha de relatórios e pela crença de que deve carregar o mundo em seus ombros sozinha. Com a aparência de um mestre que já viu impérios caírem pela exaustão, Léo a confronta. Ele não usa feitiços, mas a lógica, forçando-a a entender que a verdadeira liderança não reside em fazer tudo, mas em confiar em seu subordinado podem ser a extensão de sua vontade. Enquanto a eficiência do exército dobra, a presença de Jones torna-se um enigma impossível de ignorar para a rainha Eitida. Ela observa aquele cavaleiro misterioso restaurar a moral de suas tropas e consertar o que parecia quebrado para sempre. No entanto, a desconfiança de uma soberana derrota é profunda. Etna buscou algo além da reconstrução, ela busca o cálice sagrado para restaurar o mundo demoníaco. E a presença de um estranho tão capaz em um círculo íntimo é tanto uma bênção quanto uma ameaça constante. Ela não sabe o que o homem por trás da máscara conhece os segredos daquele cálice melhor do que qualquer ser vivo. O foco de Léo se volta então para Lily, a General Fera, cuja lealdade é tão vasta quanto a sua ingenuidade. Através dela, o herói começa a ver o lado mais puro daqueles que ele outrora chamou de monstro. Ele percebe que o exército demoníaco não busca a aniquilação da humanidade por puro sadismo, mas por uma necessidade de desespero de sobrevivência e espaço. Essa revelação ecoa no vazio do coração de Léo, um homem criado para ser uma arma de extermínio em massa. Uma relíquia de uma era de guerras esquecidas que não conhece o conceito de lá. Contudo, a paz administrativa é apenas a calmaria antes da tempestade.
Edward, o general da Grão cuja sede da batalha define a sua existência, começa a desconfiar da força passiva de Onyx. Ele desafia o mascarado sentindo o rastro de uma aura que só poderia pertencer ao homem que o humilhou no campo de batalha. Léo se vê em uma corda bamba perigosa, ele deve manter seu espaço para continuar seu trabalho de reforma, mas o instinto de guerreiro que o define por milênio chama por libertado. Enquanto isso, nas fronteiras do reino, os humanos, agora livres da ameaça imediata, começam a mostrar sua face mais sombria. Seu inimigo comum para temer, a ganância e a corrupção política florescem, provando que o herói estava certo ao abandoná-los. Ele observa de longe com um olhar frio enquanto o mundo que ele salvou começa a se devorar. A verdadeira guerra não é mais entre espadas e magias, mas uma batalha existencial sobre o propósito de um salvador em um mundo que não quer mais ser salvo. O palco está montado para o confronto inevitável, onde a máscara de Jones cairá e a Rainha das Trevas terá que decidir. Seu futuro maior inimigo é, na verdade, a única esperança de seu povo. O desafio do Ares não é apenas um teste de força, é um choque de ideologias. O general Dragão, envolto com escamas de orgulho, exige o sangue de um oponente à altura. E Léo sente o peso da máscara, de Onyx vacilar. No calor do duelo, onde o aço range contra a magia bruta, Léo é forçado a usar apenas uma fração do seu poder, movendo-se com a precisão que desafia as leis da física. Ele não luta para matar, mas para ensinar a Edward que a força sem controle é apenas ruído. O general cai, não derrotado pela lâmina, mas pela percepção de que existe um abismo intransponível entre o guerreiro e uma lenda. A vitória silenciosa de onde solidifica sua posição, mas o preço é a curiosidade implacável de Etna. A rainha, movida por uma intuição que corta as sombras, convoca o cavaleiro mascarado para as profundezas dos seus aposentos. Ali é um momento de vulnerabilidade carregado de tensão. A verdade é desnudada. A máscara cai, revelando o rosto de Léo Desmond. O choque de Edna é um trovão silencioso. O homem que devastou seu orgulho está agora servindo seu chá. Ela exige saber o porquê e que instável que a narrativa épica mergulha nas raízes da tragédia. Léo começa a revelar a natureza da sua existência. Ele não é um homem nascido de uma mãe e de um pai, mas uma bioarma. Forjado em uma era perdida 3.000 anos no passado, ele é o modelo número 7 da série Demort, criado por uma civilização humana tecnologicamente avançada que, em sua arrogância, quase se extinguiu. Enquanto os humanos regrediram à era das espadas e feitiçarias, Léo permaneceu um imortal condenado a proteger uma espécie que esqueceu como ele foi criado. Ele viu civilizações nascerem e morrerem, carregando o fardo de seu guardião eterno de seres que, no fundo, ele mal compreendem. A revelação transforma o tom da aliança. Léo confessa que a sua busca pelo exército demoníaco não foi apenas para encontrar um propósito, mas para realizar uma tarefa final. Ele sabe que a humanidade, em sua natureza clínica de medo e agressão, sempre criará novos monstros para justificar sua própria violência. Ele se tornou perfeito demais, poderoso demais, e agora ele é o monstro que a humanidade precisa odiar para se manter unida. A sua entrada no Reino das Trevas é um checkmate existencial. Ele estará preparando o exército de Hitler para ser o receptáculo de sua própria morte, ou talvez o primeiro lar que ele terá em milênios. Esta outrora consumida pela vingança agora encara o vazio nos olhos do herói. Ela percebe que o leão não é um conquistador, mas um prisioneiro do tempo e o dever, enquanto os preparativos para o renascimento do reino demoníaco avançam. Uma nova ameaça surge no horizonte, não vinda dos humanos, mas das próprias estranhas da história de Léo. O sistema que criou ainda pulsa sobre a Terra e o mundo está prestes a descobrir que, quando o herói decide exigir, as engrenagens do mundo e do destino começam a se moer tudo o resto que virou.